Eu acho difícil encontrar uma alma viva nesse mundo que nunca tenha ouvido falar de Jim Carrey. Muito menos alguém que não tenha rido com alguns de seus filmes. No way! Sim, a cara de Jim Carrey é uma das mais reconhecidas em Hollywood, e todos nós nos recordamos do seu trabalho, seja ele em O Máscara, Ace Ventura, Debi Lloyd, O Mentiroso ou até mesmo em Batman. Não podemos deixar de destacar alguns de seus projetos mais dramáticos, como O Show de Truman ou o favorito da galera aqui do canal, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Existe um carisma na forma como Carrey atua, algo diferente, quase como se fosse um personagem vindo diretamente de desenhos animados, divertindo as crianças com seu método completamente insano, e fazendo com que diversos adultos se sintam como se fossem crianças. Muito dessa técnica foi desenvolvida desde quando ele era muito jovem, pois Jim costumava praticar caretas olhando para si mesmo no espelho. E sim, qualquer um que tenha visto algum de seus filmes sabe que ele é um verdadeiro mestre em atuar facialmente. Assim como com seu humor físico, algo que é muito semelhante ao de Jerry Lewis. Mas nesse vídeo, não queremos focar necessariamente em sua forma de atuar, pois convenhamos, vocês já sabem como é. E não queremos focar também em seus principais filmes, pois mais uma vez, vocês já assistiram. Mas vamos focar naquilo que talvez vocês não saibam, aquelas pequenas ou grandes histórias que vivem apenas nos bastidores, histórias das quais podem influenciar drasticamente o trabalho de alguém, assim como sua vida. Por exemplo, vocês sabiam que ele deu um trabalho gigantesco durante as filmagens de The Man on the Moon, no Brasil, O Mundo de Andy? Gritando, atrasando filmagens, sendo alguém complicadíssimo de se trabalhar, porque o mesmo afirmava que Andy Kaufman havia possuído seu corpo, e que ele também havia dado um certo trabalho em O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças? E vocês sabiam que diversos de seus filmes de comédia foram detonados pela crítica? Alec Baldwin inclusive definiu o primeiro Ace Ventura como comida de cachorro. Gene Siskel, famoso crítico norte-americano, colocou esse filme como o pior filme do ano. Outra curiosidade é que seus primeiros trabalhos não eram necessariamente aquilo do qual estávamos acostumados a ver do ator, sendo que muitas vezes ele foi escalado como um cara comum, ou seja, a pessoa normal que apenas reage à loucura que acontece ao seu redor. Filmes como Peggy Sue e Procura-se um Rapaz Virgem foram bons filmes, mas não necessariamente aquilo que esperávamos de Jim. O seu primeiro grande trabalho na comédia foi uma série chamada In Living Color. E essa série é muito mais interessante do que as pessoas imaginam. Primeiro porque é nela onde começamos a ver o Jim Carrey que tanto conhecemos tomando forma, interpretando personagens de diversas formas diferentes e tendo uma grande liberdade cômica na forma de se expressar. Segundo, apesar de se tratar de uma série extremamente polêmica, principalmente para os dias de hoje, ela conta com momentos realmente engraçados. Sério, assista um episódio onde Jim Carrey é hipnotizado. E por último, essa série popularizou muitos atores que são bem conhecidos no Brasil, como Chris Rock, Damon Wayans, de Eu, a Patroa e as Crianças e até mesmo Jamie Foxx. Outra curiosidade que vale a pena ser destacada é que Jim Carrey possui outros talentos. Além da pintura, ele também já fez algumas esculturas, entre elas uma baseada em Nicolas Cage, que assim como Clint Eastwood era um de seus amigos. Mas a história mais interessante a meu ver sobre o ator envolve um cheque de 10 milhões de dólares. Jim Carrey foi muito pobre durante a sua infância, assim como toda a sua família. E dentre eles, o seu pai, Percy Joseph Carrey, foi uma grande influência para o rapaz, pois o mesmo era alguém muito engraçado, e as experiências que eles tiveram juntos acabou sendo algo muito marcante para o ator. Pegue por exemplo o que o próprio Jim Carrey disse no documentário Jim and Andy. O meu pai não era apenas o homem mais engraçado do local, mas ele era também um saxofonista fantástico, e antes de eu nascer, ele tinha uma orquestra em Toronto. Mas, para algo ser realmente especial, ele teve que deixar o Canadá e vir para os Estados Unidos. Ele estava com um pouco de medo de toda essa transição, e ele também tinha uma família para cuidar. Então ele acabou se tornando um contador. E com o passar do tempo, ele acabou se desgastando. Ele também ficou um pouco amargo, especialmente quando perdeu o emprego aos 51. Aquilo realmente quebrou ele. Ele estava comprometido a criar uma família, mas quando você se compromete e falha, dói muito. Dói mais ainda quando você fracassa com aqueles que ama. Então isso foi um exemplo para mim. E com esse exemplo em mente,
Quando Jim Carrey se lançou à carreira no cinema, querendo lutar por aquilo que ele realmente gostava, ele decidiu ter uma força que o impulsionasse, algo que não o deixasse desistir. E esse algo foi um cheque de 10 milhões de dólares, que seria descontado de si próprio no Dia de Ação de Graças, em 1995. E ele deu a si mesmo 3 ou 5 anos. O próprio não se recordava exatamente do tempo. O cheque ficou o tempo todo dentro de sua carteira. Todo esse tempo, ao ponto de começar lentamente a se deteriorar. Até que, pouco antes desse fatídico Dia de Ação de Graças, Jim Carrey descobriu que faria 10 milhões de dólares, apenas com um único filme, Debbie Lloyd. That sounds good. E não só isso, em 1994, ele teria outros pequenos sucessos, como esse aqui. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Esse aqui. E como havíamos dito, esse aqui também. E quando chegou o dia prometido, de 1995, Jim tinha muito mais do que os 10 milhões originalmente prometidos, se tornando um dos atores mais valiosos de Hollywood. Tudo isso graças ao seu trabalho de 1994, dando até mesmo a entender que esse foi um ano perfeito em sua vida. E infelizmente, as coisas não foram assim. Em 13 de setembro de 1994, seu pai faleceu, poucos meses antes da estreia nos cinemas de O Máscara. E durante o enterro, Jim Carrey colocou no bolso de seu pai o cheque de 10 milhões de dólares, como uma forma de agradecer pelo apoio e por todo o sacrifício que ele realizou pelo bem de sua família. E o motivo pelo qual essa é a minha história favorita dele é porque ela não apenas mostra a determinação que ele teve para conseguir realizar o seu sonho, ela também evidencia toda a confiança da qual ele depositava em si mesmo, a certeza de que ele seria capaz de realizar os seus objetivos. E graças a essa determinação para seguir em frente, custe o que custar, Jim se tornou um dos atores mais conhecidos e queridos do cinema. É disso que as pessoas precisam. O exemplo de coragem. A coragem para sermos loucos o suficiente para darmos um passo além, custe o que custar. Todo mundo faz isso no YouTube e com a gente não é diferente. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, compartilha, comenta aí embaixo e até a próxima!